além de uma marca, a democracia teve também um líder de carne e osso, né? Que foi o Sócrates. Como é que você enxergou esse papel do Sócrates? Você falou que ele era também avesso, e é verdade, avesso às coisas do futebol, mas foi se encantando pela causa quando via coisas paralelas. Como é que foi esse processo, Washington? Você diria que foi uma transformação do Sócrates em líder da democracia, nesse sentido? Foi um processo, como é que você acompanhou esse processo? Tinha uma coisa muito curiosa. O Magrão sempre, desde o início, foi politizado. E a gente discutia muito sobre isso. E o Magrão começou a mudar por causa do contato com a música popular. Ele gravou o disco. Você tem o disco do Sócrates? Não, eu tenho. Né? Ele gostava de Pena Branca e Chaventinho, umas coisas. Raiz. Magrão é um personagem. Você sabe que eu tenho uma coisa, Celso, que um dia eu te mostro com muito prazer e que eu nunca liberei para ninguém, para não ter uma conotação nenhuma de oportunismo. Sim. A última gravação que o Magrão fez na vida foi para mim. Ele estava muito, muito doente e eu pedi para ele gravar. Ele já estava... Aí estava o nosso Magrão muito magro mesmo. Sim, debilitado já. Muito debilitado, mas ele gravou um vídeo lindo sobre criatividade. Que legal. Eu pedi para ele gravar para eu mostrar para publicitários do mundo inteiro. E eu mostrei, e assim que ocorreu a morte dele, eu não deixei ninguém mais mostrar esse vídeo para ninguém, porque eu achei que não era o caso. Claro. Embora criatividade seja tudo na vida dele, né? Ele era, antes de tudo, alguém criativo, como jogador, como cidadão, como... Criatividade era a palavra-chave da vida dele, né? Eu tive uma história com o Magrão, Celso. Uma vez eu fiz uma pergunta para ele, você aí já era profissional da imprensa. Você lembra disso que a imprensa carioca dizia que o Sócrates, que o Zico era o maior jogador do Brasil? Isso. A imprensa gaúcha dizia que o Falcão era o maior jogador do Brasil. E a imprensa paulista dizia que o Magrão era o maior jogador do Brasil. E aí um dia a gente estava conversando, eu falei, Magrão, o que você acha disso com sinceridade e não vale mentir? Quem joga mais? Porque vocês todos jogam muito e são meus amigos. Então, ele falou, olha, do meio de campo até a entrada da área é o Falcão. Depois do meio de campo até a área é o Zico. No campo inteiro eu, mas só que eu não quero, e eles querem. Eles trabalham, eles se esforçam. Sim. Eu faço. E foi por isso que o Tele, com o maior bom senso, percebeu que elegendo o Magrão como capitão da seleção, ele acabava com qualquer competição interna. E eu tenho oportunidade na vida, nos últimos anos, de conversar, por exemplo, com o Zico e com o Falcão, que são meus amigos, e eles amam o Magrão de paixão. Sim. Ele é a chamada unanimidade mesmo. Hoje, passados mais de 30 anos, quase 40, se a gente pegar como referência 81 para 82, parece tudo muito alinhado, né? Todo mundo acha que a democracia sempre foi uma unanimidade, mas na própria imprensa não era bem assim, né? Você contava, tinha o Juca a favor da democracia, mas tinha muito órgão que pegava no pé, né? Pelo contrário, eu acho que tínhamos o Juca ia placar, o Juca corintiano e isento, você sabe disso? Sim. E nem você. Exato. Não necessariamente nessa ordem. Não, que nem o PVC, palmeirense isento. O nosso querido Osmar Santos, o Fausto, mas existia uma área da imprensa que rotulava a democracia corintiana de
porra louquice, Bagunça, né? bagunça e tal. Aquilo, na verdade, esse grupo reacionário só não ganhou porque a equipe ganhava. Que futebol é resultado. Você acha que o bi foi fundamental, né? Porque hoje falam de paulistinha, mas é preciso a gente esclarecer que um bi paulista naquela época era metade do ano. Era o paulista e o brasileiro. Em alguns anos, como 77, o paulista valeu até mais. Então você acha que foi fundamental responder em campo, né? Era muito assim como tem um jogo que você vai lembrar de um Corinthians que não chegou na grande final, mas que o Magrão joga na sombra e com uma perna só, que é o jogo contra o Flamengo. Maravilhoso, 4-1. 115 mil pessoas. Comprei ingresso de cambista. Não, e que eu fiz uma coisa das mais marginais que eu já fiz na minha vida, e o que é pior, não me arrependo, que eu fui lá no cara do placar eletrônico. Sim. E cantei o cara para escrever "Atenção, cariocas", aérea para o Rio de Janeiro. Horário da ponte aérea. Era um japonesinho, né? Era o japonesinho do placar do Morumbi. E ele fez. Que é uma loucura, né? E aí, Celcinho, já que a gente está falando do nosso Magrão, eu tive o privilégio de fazer na minha vida com o Magrão um momento verdadeiramente único. Em 1983, o tal Festival de Publicidade de Cannes, que eu ganhava desde menino, ainda se alternava entre Cannes e Veneza. E o festival aquele ano, 83, era em Veneza, e a esplêndida seleção brasileira de 82 estava excursionando em 83 em Veneza. Tá. E o Magrão era um ídolo de uma proporção da época onde o pessoal queria que ele fosse para a Itália. Sim. Aí a seleção excursionando por lá, era um time belíssimo, né? E aí eu liguei para ele, eu falei: Magrão, faz uma coisa, acabou a excursão, vem conhecer Veneza. Ele estava ainda casado com a Regina, eu falei, e ela estava com ele, vem com a tua mulher e tal, vem para Veneza. O Adilson queria acompanhar, vocês vêm para cá e tal, vamos que vamos e tal. Que eu estou aqui no festival e eu sou bacana no festival, eu devo ganhar o festival de novo, vocês vão ficar felizes, porra. E eu ganhei o festival. E aí combinei com o Magrão de ele aparecer para os 2 últimos dias do festival. E ele foi. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque nessa época, Brasil e Inglaterra suplantavam os Estados Unidos na premiação do festival. Certo. Nós, os ingleses, ganhávamos mais. E os ingleses, todos meus amigos, obviamente, né? Já de outros carnavais, de outros confrontos. E aí eu inventei uma brincadeira, eu liguei, nossa, não tinha celular na época, era do hotel que ligava, né? Eu liguei para o John Haggart, que era a grande estrela da publicidade inglesa, meu amigão. Falei, escuta, vamos aproveitar que aqui tem praia e vamos fazer um jogo de futebol, publicitários ingleses contra publicitários brasileiros. E ele topou na hora. Um contra, como a gente fala na rua, vamos tirar um contra. E eu levei o Magrão e, de debochado, apresentei como Great Brazilian Creative Director. Porque não era mentira. Não, ele era um grande diretor de criativo. Todo mundo adorou, todo mundo reconheceu, e ele jogou meio tempo para cada time. Que legal. O jogo empatou 2-2 graças a ele, que nenhum de nós jogava, né? E aí aconteceram duas outras coisas impressionantes, que naquelas 2 noites
a gente saía para jantar e não conseguia pagar uma conta de restaurante, porque a gente entrava no restaurante e o pessoal levantava para bater palma para o Magrão. Que legal. E o dono não cobrava. E a outra coisa que a gente fez, obviamente, foi mudar a hora do fechamento do bar do Hotel Excelsior. Claro. E fechava 1h30 e com nós dois lá passou a fechar às 4h. 1h30 estava abrindo com vocês. Qual é a lembrança mais forte que você tem da primeira vez e da última que você esteve com Sócrates? A última foi lá na W Macan, quando ele me pediu, logo depois de gravar aquele vídeo sobre a criatividade, para gravar uma entrevista dele, que era a última mulher dele, estava querendo fazer um programa de televisão. E eu fiz uma entrevista com ele, essa foi a última vez. A primeira, que é espetacular, é sensacional, nós dois indo jantar no rodeio com o Adilson e o Walter Clark, que estava morando em São Paulo. E aí começou a chover pra cacete e nós fomos embora do rodeio às 4h30 da manhã. E alguém ia levar o Magrão para casa, eu não lembro quem, mas não era o Adilson, não. E o Adilson tinha que levar o Walter Clark, que tinha acabado de mudar de casa naquele dia e esqueceu onde morava. Sem o Waze. E aí o Adilson ligava para mim e falava assim, onde mora o Walter, porra? E eu preocupado ainda com a chegada do Magrão. Mas é um momento muito bonito, né? Acho que como a maioria dos momentos que você descreveu aqui, né? Ele era um cara muito, muito humano, ele transcendia essa coisa do jogador de futebol e quem conviveu sabe o quanto ele era carinhoso, né? Com quem era carinhoso com ele, naturalmente. Um cara muito generoso, né? Muito generosa, muito intenso, muito afetivo e muito interessado pelas coisas. E sempre com planos, né? Você falou ele já debilitado fisicamente, gravando uma espécie de talk show com você. Ele chegou a comentar comigo que tinha a ideia de fazer um romance, um livro mesmo sobre uma hipotética Copa do Mundo disputada no Mediterrâneo. Você vê que 82 também nunca tinha saído da cabeça dele, né? Não, e tem momentos, né, que são uma loucura. Se a gente imaginar, por exemplo, o sacrifício físico que ele, que era um péssimo atleta, fez dormindo no chão durante 40 dias para disputar o Mundial de 86, que ele não tinha condições físicas, ele ficou dormindo no chão a pedido do Tele e, para falar a verdade, o jogo Brasil e França, onde ele já está debilitado e bate mal aquele pênalti, ele faz uma das mais espetaculares partidas de um jogador de futebol. Como fez pelo Corinthians grandes jogos, né? Quando ele chega, faz aquela dupla com o Palhinha, antes mesmo da democracia, os toques de calcanhar. O jeito como ele acalmou, né, Washington? Porque o Corinthians, você sabe disso, era um time traumatizado, né? Os adversários falavam, deixa o Corinthians correr que no fim a gente ganha. Os torcedores eram traumatizados. A gente vê hoje até as faixas etárias mais elevadas têm um medo que as coisas deem errado no fim. Que o meu filho, por exemplo, não tem. Ele fica sempre falando para mim, pai, você tá sempre achando que tudo vai dar errado. E o Sócrates veio para dar uma quebrada nisso. Você não sentia isso? O Sócrates deve ter sido o único jogador de futebol do mundo que treinou uma torcida. Concordo com você. Eu fui um desses amestrados aos meus 10 anos de idade. Eu lembro disso. O Sócrates tinha a preocupação que a ansiedade da torcida do Corinthians fazia com que o time não jogasse bem. E ele treinou a torcida e mais um detalhe, né? Ele cria um personagem para ser o jogador da torcida, sim, que é o Ataliba. É verdade. O Ataliba tinha direito de
bater a cabeça na bandeirinha de escanteio, fazer qualquer coisa para o time jogar calmamente. Era fantástico, né? Essa simbiose, mesmo quando ele fala que o Birubiru carregava o piano para ele, quando ele homenageia com arroz, né? Ele era muito preocupado com essas simbioses, né? Que formam um time como um todo, né? Não, e sem dúvida nenhuma, incluindo o seguinte, por exemplo, o Birubiru não tinha, até por um parentesco com a família do Vicente Mateus, sim, uma proximidade com o grupo. Mas o Sócrates reconhecia o brilhante trabalho dele. Emerson Leão, com quem o Sócrates não se dava bem, o Sócrates reconheceu que só ganhamos o bicampeonato por causa de Emerson Leão. Verdade, pelas defesas, principalmente na semifinal com o Palmeiras. Ele tinha essa grandeza, né? Então o Magrão tinha isso, né? Ele realmente era um cara generoso, um cara especial. Foi por isso que logo que a gente falou de número 8, te veio à mente o número 8 nas costas dele? O meu número 8 aí é curioso, né? Porque é difícil você escolher um número, né? Porque quando você tem o número 10 de Roberto Rivelino, é difícil escolher um número, né? Mas, sem dúvida nenhuma, esse número 8 teve muitas misturas da minha vida, do futebol e não só o futebol, né?